Prontinho. Então, hoje, dia 1º de outubro, estamos para o segundo encontro da disciplina Recursos Digitais na Educação. Pós-graduação em Informática Aplicada à Educação, Campus São João de Meriti, do IFRJ. Então, mais uma vez, boa noite aí para quem está acompanhando, boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir depois, né, a gravação. Pessoal, esse encontro de hoje, ele na verdade seria assim, a gente fazer uma conversa, né, para ouvir um pouco de vocês, o que vocês acharam da disciplina, o que gostaram mais, sugestões, né? A gente sempre faz isso, eu costumo fazer isso com outros colegas, né, em outras matérias dessa pós. Ou seja, ouvir um pouquinho vocês, tal, e, e depois a gente aproveitar e registrar alguns recados, tá, que eu tenho anotados aqui. Então, na verdade, assim, vou passar um pouquinho a palavra para vocês, para quem quiser falar, tá? Sem compromisso, usar o chat ou usar o microfone. Mas vamos fazer então um balanço do que foi, né? Considerando que essa é a nossa última semana, o que foi a disciplina Recursos Digitais na Educação. Então, essa é uma disciplina que eu lembro, assim, na época que a gente montou o projeto pedagógico do curso, né? Eu participei da montagem quase o tempo todo do projeto pedagógico, né? Eu fui para o campus São João de Meriti numa época em que já havia uma minuta dessa pós-graduação. Mas aí depois que eu tive no campus, eu entrei no grupo de trabalho que ajudou a montar o curso para valer, né? Eu acho que eu já comentei em algumas aulas que eu fui o primeiro coordenador desse curso, né, de 2021 até meados de 2023. Então, assim, eu passei por todas as etapas assim que a gente teve, né, desde assim o GT fazer o projeto pedagógico, ele tramitar no IFRJ até ser aprovado pelo nosso Conselho Superior, depois toda a divulgação que a gente fez para a chegada da nossa primeira turma em 2021. Nessa época a gente ainda estava pegando aquele momento de pandemia, né? E aí, assim, a gente agora está chegando em 2025 com a nossa quinta turma, o que é muito bom para a gente, né? E eu, assim, a título de registro, eu estou também agora na banca examinadora do processo de seleção da turma de 2026. E a gente está muito feliz porque nós tivemos mais de 2 candidatos por vaga para a turma do ano que vem. Temos 116 candidatos inscritos. Um número muito bom, tá? Em comparação, inclusive, com outras pós-graduações do IFRJ. Então a gente vai ter uma turminha legal chegando aí no ano que vem, né? Ou seja, no ano que vem vocês vão ser veteranos, digamos assim, né? E a turma nova vai ser a turma dos calouros. Só um instantinho que eu estou autorizando mais pessoas aqui a entrar na sala. Pronto. Então, assim, esse é um curso que já está assim, bem estabilizado, digamos, né? Mas existe uma possibilidade dele passar por uma revisão no ano que vem, né? Eu já toquei nesse assunto com alguns colegas, e aí, assim, é sempre bom a gente ouvir vocês para fazer ajustes em determinadas disciplinas. Eu até acho que o nosso curso, em relação o que a gente acompanha no mercado, ele está razoavelmente atualizado, não faria muitas mudanças. Mas assim, né, em prol de você ter um projeto cada vez mais aprimorado, é possível que a gente faça uma reformulação no ano que vem. Vamos ver. A gente vai conversar com o colegiado do curso depois. E essa disciplina eu lembro que foi uma discussão muito boa na época, né? Eu acompanhei um pouco da montagem dela, mas quem foi assim o mentor inicial dessa disciplina foi o professor Rony Costa, que está atualmente no campus Paulo de Fronten, do IFRJ. Também fui professor dessa pós-graduação até o início desse ano, só que o Rony está enrolado com a própria carga horária no campus Paulo de Fronten, então pediu para se afastar. Mas é por isso, inclusive, que eu comentei no nosso outro encontro que vocês viram materiais nessa disciplina com uma assinatura do professor Rony. Foi por causa disso, tá? Ele ajudou a montar uma boa parte dessa disciplina, né? O professor Rony, ele tem doutorado pelo Cefet na área de tecnologia, educação e sociedade, que é uma área que eu gosto muito também, tá? Vocês vão ter uma disciplina de tecnologia, educação e sociedade ainda esse semestre, provavelmente comigo ainda, ou talvez com a professora Vivian.
ou talvez com os dois. Eu ainda estou para conversar com a Vivian como é que a gente vai fazer, tá? Então vocês não vão se livrar de mim muito facilmente, não. Então vamos ver, talvez, ainda nesse semestre. É, Sayonara entrou agora. Boa noite, Sayonara, tudo bem? Desculpa o atraso. Não, tranquilo, sem problema. Tá, estou fazendo aqui Estou fazendo um balanço aqui dessa disciplina. Então, pessoal, essa discussão que vocês perceberam na disciplina sobre gamificação, game design, é um assunto que assim permeia, né? E é engraçado porque às vezes você poderia fazer uma discussão assim, poxa, mas gamificação tem a ver, por exemplo, com informática, tem a ver com tecnologias digitais? Eu diria assim, não necessariamente tem a ver, né? Eu posso trabalhar com gamificação sem estar trabalhando com tecnologias digitais, digamos. Mas a gente percebe que há uma certa afinidade, né, por conta do uso de jogos eletrônicos, né, ou jogos digitais, como alguns preferem. Então, foi por conta disso, principalmente, que essa disciplina foi inserida e está até hoje no projeto pedagógico do curso, né? É uma forma de vocês sentirem um pouco essa discussão que aparece realmente na área educacional, principalmente educação básica, mas também permeia o ensino superior, tá? Eu, no passado, fui professor de graduação durante vários anos em uma instituição particular, e a gente já falava de gamificação, né? Que é toda essa tentativa também de promover assim um material, aulas, né? Um ritmo de estudo mais atrativo para o aluno. Então, assim, não vou entrar agora na discussão de conteúdo, né? Que vocês viram dentro da disciplina, mas esse é o principal motivo dela ter aparecido nessa pós-graduação. E é o tipo de discussão que aparece em outros cursos com formações parecidas, ok? Então é isso, né? Assim, como avaliação da disciplina, né? A gente sempre gosta de ouvir um pouquinho vocês. Tipo, gostaram, não gostaram? Alguém quer comentar alguma coisa? Algum tópico chamou mais a atenção? Se tiver tudo bem, eu toco o bonde aqui, tá? Tem mais coisas para comentar com vocês, mas se vocês quiserem usar o chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade, ok? Ah, pera aí que a Maria das Graças saiu. Pronto, voltou. Pronto, voltei você, Maria das Graças. Mas então, tudo bem então com a disciplina? Sayonara, tudo bem, ótimo, tá bom. Problemas na Leste Fluminense. É, estrada, né, que você está dizendo, né, Maria das Graças? Pode estar em trânsito, né? Sem problema. Operadora, ok, certo. Já passei por isso também. É, na verdade, moro no Rio e eu me desloco para São João de Meriti. É do lado, né? É um município vizinho, mas como eu tenho que pegar a linha vermelha, um pedacinho da Dutra, às vezes eu tenho essas oscilações de sinal, operadora, nada é perfeito. É, bom, enquanto vocês estão se empolgando aí, se vão querer comentar ou não, deixa eu só reforçar algumas coisas. Eu fiz um aviso dentro da disciplina, só para vocês não se perderem, de como é que vão ser os critérios de notas, tá, da disciplina. Eu acho que alguém tinha me mandado um e-mail também perguntando, e é justo vocês ficarem sabendo para entender depois como é que a gente vai lançar. Bom, toda disciplina é uma nota de 0 a 10, né, como vocês já perceberam, e os professores dificilmente vão fazer uma avaliação única de 10 pontos. Geralmente é uma composição de notas, né? Então, no caso dessa disciplina, né, o que vocês vão ver lá depois que se já não viram, né, postado no aviso, é assim, eu fiz uma composição onde tinha uma atividade no início da disciplina que era vocês fazerem uma tabelinha avaliando um RED, um recurso educacional digital. E essa tabelinha era uma tarefa lá onde vocês já fizeram envio dos arquivos, tal. Isso valeu 2 pontos. Aí depois, a partir da segunda semana, vocês perceberam, né, que foi toda uma orientação de se criando um trabalho em duplas aos pedacinhos, digamos, né, gradativamente, mas com alguns marcos durante as semanas até chegar nessa última que a gente está agora.
Então, havia um momento em que vocês indicavam duplas e umas ideias assim de qual ferramenta estava pensando em usar, tal. Então, isso valeu como uma atividadezinha avaliativa de um pontinho, tá? Na verdade, foi para ninguém tirar zero, digamos assim, né? Porque tirar zero em pós-graduação fica feio, né? E aí, assim, depois houve uma atividade de pensar um pouco no design, na mecânica que se imaginaria para um jogo, isso já pensando em ficar registrado depois num formulário, que é, na verdade, o objetivo final dessa semana de tarefa. E havia também um fórumzinho de participação, isso valendo 2 pontos. Depois, lá para a unidade 4, que era uma discussão sobre roteirização, storytelling, né? Aquela discussão sobre, por exemplo, o fórum para discutir ideias sobre a jornada do herói, aquele comercialzinho da Volkswagen. Isso também entrou num pacotinho de atividade avaliativa no valor de 3 pontos, né? E aí, assim, para chegar nos 10 pontos, os últimos 2 pontos são essa tarefa que vocês estão enviando essa semana. Na verdade, eu estou acompanhando, assim, vários de vocês já enviaram, né, em nome das suas duplas, digamos assim. Eu já contei mais ou menos assim, do pessoal que estava anotado na tabela, mais ou menos metade já enviou. Mas, assim, o prazo vai até o dia 7 de outubro, que vai ser na. Deixa eu só conferir aqui, vai ser na terça ou quarta-feira? Terça-feira, ok? Eu não quis colocar no domingo, pessoal, pelo seguinte, só para dar uma folguinha para vocês, né? Porque sempre pode ter alguma correria de última hora de enviar a tarefa, mas a título de data, imaginem o seguinte, né? A nossa disciplina termina no domingo, dia 4, não é isso? Não, minto. Domingo, dia 5, ok. Então, terminada no dia 5, vocês ainda vão ter uma folguinha até o dia 7 para alguma dupla atrasada poder enviar a atividade, né? O sistema lá vai ficar configurado para permitir esse envio, tá bom? E eu vou ficar acompanhando também um pouco, mesmo após o dia 5. E por que que eu botei dia 7? Por a questão de folga, mas só acompanhem o seguinte: no domingo, dia 5, ao mesmo tempo que essa disciplina está terminando, vocês devem estar acompanhando também que vai terminar a disciplina que corre em paralelo com essa, que é a de abordagens e tendências, não é isso? Abordagens e tendências em computação e ensino. E aí no domingo agora, vão ver um novo lote de mais 2 disciplinas começando, tá? Ou seja, lá no Aveia, vocês vão ver 2 salas virtuais que já estão em andamento, das disciplinas que vão terminar, e vocês vão ver aparecer mais 2 salas virtuais das novas disciplinas. Uma se chama Ética e Direito Digital, e a outra se chama um nome que eu esqueci agora. Caramba, é tanta disciplina. Esqueci agora o nome da outra. Mas vocês vão ver 2 aparecendo lá, ok? Sayonara, professor, eu fiz todas as atividades. Pelo que observei, consta como se tivesse concluído apenas 80% da disciplina. Então, deixa eu explicar isso, né? Essa dúvida aparece várias vezes, assim, né, na pós. Esses 80% que você está vendo, Sayonara, se forem 80% que você está vendo um cálculo na sala virtual do AVE, não se preocupar com isso não, tá? Esse é um cálculo feito pelo Moodle e não impacta muito a gente, ok? Porque é como se fosse assim, o Moodle, ele é um sistema usado no mundo inteiro. E ele serve tanto para você oferecer salas virtuais de um curso maior ou salas virtuais de cursinhos menores, né? Como vocês até já podem ter feito no IFRJ ou então em outra instituição. E aí você pode fazer configurações onde, conforme a pessoa vai fazendo tarefas, melhor não chamar de tarefa, vamos chamar de atividade. Conforme a pessoa vai fechando atividades, o sistema vai calculando que você cumpriu o que seria um total de 100% da disciplina. Mas isso não importa muito para a gente, porque para isso estar bem configurado, cada docente teria que configurar toda a sua sala virtual para fechar um cálculo de 100% em todas as atividades que ele postou lá dentro. Fórum, material para você clicar, vídeo, aviso. Então, para a gente isso não importa muito não, tá, ô Sayonara? Tipo, 80% não quer dizer que você vai ficar com nota 8, digamos assim, não é isso. É melhor você acompanhar as avaliações que os professores vão fazer com vocês e que a gente vai lançar no sistema acadêmico do IFRJ, que é o SIGA.
que na verdade está anotado aqui para eu passar um recado sobre isso para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Entrou Tobias aí, boa noite, Tobias, tudo bom? Tobias, daqui a pouco, Boa noite, professor. tudo jóia? Eu vou mandar um áudio para você depois, tá, Tobias, pelo WhatsApp. Você me mandou umas dúvidas e eu fiquei te dar um retorno, como já estava meio tarde na segunda-feira, vou te mandar daqui a pouco, quando a gente acabar aqui, tá bem? Pode ficar tranquilo que eu não esqueci, não. Beleza, sem pressa. Tá bom, Sayonara, é isso. Não precisa se preocupar então com esses percentuais assim de ficar cumprindo 100% de cada cursinho na sala virtual. Esquece isso, não se preocupe. O principal para a gente é o sistema acadêmico, tá bom? O que mais que eu ia comentar então? Então é basicamente isso, tá? Mesmo após então o dia 5, na semana que vem, eu vou continuar acompanhando a disciplina por conta dessa folguinha de prazo que eu dei para vocês entregarem as tarefas. E depois para eu fazer o fechamento das notas, tá? E aí isso tem a ver com um recado que eu acho que já vou até adiantar de uma vez para vocês, a não ser que vocês queiram me perguntar mais alguma coisa específica da matéria, tá? Se vocês quiserem, me avisem aí, senão eu vou aproveitar e passar alguns recados, tá bem? Hashtag tudo tranquilo? Hum. Aquele momento em que o moderador da sala acompanha se alguém está digitando alguma coisa. O único feedback, o Tobias, né? O único feedback que eu gostaria de dar é sobre o Moodle, já que estão falando disso. Ah, ok, beleza. Pode estar digitando ainda, né? Tá. É sobre as datas das atividades que estão erradas às vezes. Ah, é? Aconteceu nessa disciplina, ô Tobias? Professor, vou melhor que digitar aqui, né? Você está me ouvindo? Pode, estamos sim, pode falar também. Tem algo que o pessoal conversa no grupo ali. Tem, na verdade, algumas disciplinas, não sei se é exatamente na do professor, agora eu não lembro, mas datas do ano passado, né? Que já passaram, então a gente fica meio sem ter uma noção de qual é o prazo da atividade mesmo. Então seria isso. Não sei se o professor está por dentro disso, mas. Então, no caso dessa disciplina, eu me lembro que eu revisei datas, tá? Se passou alguma data errada para vocês, desatualizada, eu vou até olhar depois, a partir desse feedback de vocês. Mas se acontecer em outras disciplinas, podem comentar também com os professores. Porque o que acontece? O Moodle, a cada ano, ele replica conteúdos da disciplina anterior, mas isso exige uma revisão. Ou seja, a replicação que existe da sala virtual é para facilitar a vida do docente, para ele não recriar tudo do zero necessariamente. Mas há necessidade de revisar, porque a gente precisa colocar algumas configurações de data de início, data de término, data de tarefa, né? Existem coisas automáticas, né? Alguns de vocês já sabem disso, que a gente coloca no Moodle, para a gente não precisar ficar o tempo todo lá entrando todo dia no sistema, digamos assim. Ele já faz algumas coisas automaticamente para nós. Mas aí, se tiver alguma data errada, pode dar ruim. Ou alguma data explicitada errada, e aí a turma seguinte não entende aquela data. Pode ter sido isso também, tá? No caso da matéria de RDE, eu vou olhar depois, tá? Se passou alguma coisa. A princípio, por exemplo, a tarefa dessa semana está com prazo certinho. Eu lembro que eu revisei isso hoje mesmo, inclusive, 7. O envio de tarefas de vocês está funcionando, tanto que eu já recebi mensagens automáticas. Os fóruns estavam funcionando também. Teve um fórum aí que eu dei uma esticada na data, foi meio a pedido assim de um ou dois alunos que se atrasaram, aí quase que me pediram, pelo amor de Deus, para reabrir o fórum. Aí eu fiquei com pena, aí eu aumentei um pouco o prazo do fórum para quem não tinha ainda feito postagem, comentários. Era aquele fórum do storytelling. E aí ele abriu um prazo que esticou um pouquinho, mas que eu me lembro já fechou de novo, tá? Foi para quem estava acompanhando a disciplina, tá bom? Mas valeu aí pelo feedback. Eu acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso, sim. Ok? Então tá, pessoal. Deixa eu passar então uns recadinhos para vocês, tá? Que aí fica também registrado na gravação. Primeiro recado é justamente essa discussão do sistema acadêmico. É só para vocês entenderem assim. A nossa base para lançamento de frequência, cadastro de vocês, matrícula, é o CIGA,
o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas do IFRJ. O Moodle, para a gente, ele é uma plataforma virtual, né? É o AVEA, como a gente fala, para a gente trabalhar com os conteúdos com vocês, né? Então, quando a gente precisa lançar uma nota para valer, digamos assim, a gente pode até divulgar notas no Moodle, mas o nosso lançamento tem que acontecer no sistema acadêmico, porque é ele que é acompanhado pela coordenação de curso, pela secretaria, pró-reitorias, etc, etc, etc. E a gente está com um atraso no sistema acadêmico em relação à turma de vocês. E eu acho que aconteceu também com as nossas outras turmas de pós, lá do campus São João de Meriti. A nossa secretaria ela tem poucos funcionários. Então, essa semana eu reforcei um pedido para eles tentarem, o mais rápido possível, no sistema acadêmico, é, gerar essa disciplina, porque ela não está aparecendo para mim e muito provavelmente também não está aparecendo para vocês. Ou seja, se vocês acessarem o sistema acadêmico, vai dar uma sensação que vocês estão sem disciplinas. Mas, na verdade, quando vocês fizeram a renovação, vocês são inscritos nas 6 disciplinas desse semestre que está em andamento, de 2025.2, ok? Eu acredito que isso esteja acontecendo também com a disciplina em paralelo, a de abordagens e tendências. Vocês não devem estar vendo essa disciplina no SIGA. E aí, qual é o problema disso? O problema é que, como está atrasado e a disciplina está acabando, a gente já poderia estar lançando algumas notas, algumas coisas para vocês enxergarem no sistema acadêmico. E como isso não está acontecendo, eu estou tendo que fazer um controle paralelo e assim que ela aparecer no sistema, aí eu faço os lançamentos. E isso eu espero que aconteça até semana que vem, para vocês ficarem informados, tá bom? Então eu estou comentando isso para vocês não estranharem ao acessar o CIGAR, vocês não enxergarem, por exemplo, essa disciplina, nem a de abordagens em tendências, tá? E se atrasar demais, daqui a pouco não aparece nem as próximas, tá? Deveriam aparecer 6 matérias, ok? Vocês acompanhem, então, isso. Se atrasar demais, comecem a comentar com o professor Edival, tá? Que está na coordenação. Manda uma mensagem para o Edival e comentem o caso, tá? Ele também já está sabendo dessa situação, até porque ele, além de coordenador, é professor de vocês. Então, o que está acontecendo comigo está acontecendo com ele também, provavelmente. Tá bom? Mas, assim, meu objetivo é, passado domingo, é fechar as notas e divulgar isso para vocês durante a semana que vem, tá bom? Mesmo que não tenha sistema acadêmico, eu dou um aviso para vocês pela sala virtual, ok? Então, o primeiro recado era essa questão do sistema. O segundo recado é o seguinte, é mais uma informação para vocês e eu acho que vale a pena vocês comentarem também com colegas, né, que vão assistir a gravação ou, de repente, grupo de WhatsApp. É o seguinte, esse ano, pessoal, a gente vai ter eleições no IFRJ. E, na verdade, são 2 eleições. Uma eleição para reitor do IFRJ e uma eleição para diretor-geral de campus, tá? As 2 eleições provavelmente vão acontecer na mesma época. Até onde eu estou acompanhando, provavelmente vai acontecer em novembro, tá? O processo eleitoral, oficialmente, ele está começando agora. Então, só para quem não está acostumado com a rede federal, nós no IFRJ temos um reitor para todos os campi do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nosso reitor atual é o professor Rafael Almada, tá? Que já foi reeleito, então ele não pode ser reeleito novamente. Provavelmente a gente vai ter candidaturas para a reitoria aparecendo aí nas próximas semanas, ok? A reitoria do Instituto Federal do Rio de Janeiro fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, tá? Bem na muvuca ali do que o pessoal chama de Saara, né? Um centro comercial forte ali no centro do Rio, ok? E a gente também vai ter a eleição para diretor-geral do campus São João de Meriti, e que afeta vocês também. Vocês, como alunos dessa pós, Lato Sensu, vocês vão ter direito a voto. E as eleições nos últimos anos, elas têm acontecido eletronicamente a partir de um sistema chamado SIG Eleição, ok? Eu acredito que esse ano vão usar o SIG Eleição também. Então, na verdade, é como se vocês fossem usar o login que vocês já têm no SIGA, com a senha de vocês, e o SIG Eleição, na época apropriada, ele vai abrir esse período de votação. Não costuma ser um dia só, costuma ser alguns dias de votação. E aí vai ter tipo lá uma urna eletrônica onde vocês vão ver as chapas concorrentes, tanto para reitor quanto para diretor-geral, e vocês vão poder votar, tá? Eu acho que acho saudável vocês poderem participar assim do processo eleitoral. Vocês estão pegando justamente um ano em que essa eleição vai acontecer,
as eleições ocorrem de 4 em 4 anos, né? E aí quem foi eleito, tanto para reitor quanto para diretor, a previsão é começar o mandato no ano que vem, né? Tem algum mês no ano que vem onde se encerra o mandato dos diretores e do reitor atual, e aí vão começar os novos, tá bom? Então vocês podem comentar com o pessoal assim que esse processo vai acontecer. E por que eu estou avisando agora? É só para vocês acompanharem que é bem possível, é bem provável que vocês, assim, no período dentro do processo eleitoral, que vocês comecem a receber campanhas, né, de divulgação dos candidatos, tanto para reitor quanto para a nossa diretoria do campus, ok? Então, é isso, tá? É só para vocês ficarem cientes que isso vai acontecer. Não começou ainda a etapa de campanha, tá? A gente está acompanhando nos e-mails que as comissões eleitorais de cada campus estão sendo formadas agora, estão sendo homologadas, e aí vai ter um momento em que vai haver uma divulgação de inscrição das chapas, né, dos candidatos, aí depois vai ter um período de propaganda, né, de divulgação das candidaturas, e aí vai ter o momento da votação, tá bom? Então, assim, é um assunto que eu acho que vale a pena, né? A gente já vota para tanta coisa aqui no Brasil, vocês agora também vão passar por votação no próprio IFRJ, tá bem? E o último aviso que eu teria para vocês é só comentar o seguinte. Eu acho que eu falei isso no primeiro encontro também, mas vale a pena reforçar. É que nesse período, né, vocês têm uma disciplina chamada projeto de pesquisa, e essa disciplina, ela na verdade, ela não tem assim conteúdo, né, com um professor específico. É uma disciplina que serve para gerenciar a elaboração do projeto de pesquisa de vocês, que é um documento contendo ideias do que vai ser a sua pesquisa que vai gerar o seu TCC. Isso no caso de vocês para o ano que vem, quando vocês estiverem na última etapa dessa pós-graduação, ok? A elaboração de projeto é uma disciplina assim que consta no projeto de várias pós do IFRJ. Ela foi meio que sacramentada para acontecer sempre. E no nosso caso, como é que ela funciona? Vocês precisam ter um orientador. Eu acho que isso já aconteceu com vários de vocês, né? Eu lembrei agora aqui do Tobias, que Tobias eu me comprometi a ficar na orientação dele, né, Tobias? Então, beleza. Já fiz um contato inicial com o Tobias por causa disso. Mas aí, assim, vocês têm que ter um orientador. Esse vai ser o seu orientador de TCC depois, mas ele também já vai te ajudar a montar o teu projeto de pesquisa, tá? Que é um documento, já tem um padrão do IFRJ, não tem o mesmo tamanho de um TCC, é um documento menor, tá? Aí você vai me perguntar, o que é menor? É difícil chutar um tamanho assim de projeto, mas vamos botar aí uma coisa na faixa de 20 páginas, digamos assim, né? TCCs ficam um pouco maiores, geralmente. E aí, nesse projeto, vocês vão explicitar, né, seguindo determinados tópicos, né, objetivo, metodologia que você pretende, resultados esperados. Quem já fez aí um TCC na sua graduação, quem já fez alguma outra pós, mestrado, doutorado, já está mais acostumado com isso, ok? Então, eu estou comentando assim, para vocês não deixarem para a última hora, sabe? Eu acho que se deixarem para fazer o projeto quando estiver acabando o semestre, vai ficar muito em cima para o orientador receber, poder dar retorno. O ideal é você ter um acompanhamento um pouco mais gradativo, ok? E aí, no final, cada um de vocês vai receber uma nota relativa a esse projeto de pesquisa, que vai ser uma nota de 0 a 10 lançada na disciplina Elaboração de Projeto. Aí cada orientador vai passar essas notas para o professor Edival, que está na coordenação, e o Edival, a coordenação de curso fica responsável por lançar essas notas no sistema acadêmico para você ser aprovado nessa disciplina, ok? Então é por isso que a elaboração de projeto é uma disciplina que fica um pouco diferente das outras, digamos assim, tá bom? Beleza, não? Hashtag entendi. Hashtag tô perdido. Tobias, tudo certo, beleza. Tá sem público hoje aí, professor? É o quê? Perdão. Tá sem público hoje aí, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se Estamos em saiu todo mundo 4 hoje aí. discutindo sozinho. É. Eu Não, tudo bem. continuo aqui, professor. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Não tem problema, não. Tem 4 guerreiros aqui hoje, sem problema. Para isso que a gente faz a gravação também. O que acontece? A gente realmente nunca obriga que haja encontro ao vivo,
e a gente não colocou isso no projeto pedagógico justamente para dar flexibilidade para vocês. Mas desde quando a primeira turma começou conosco, a gente sempre ouve, assim, de vários alunos de turmas diferentes, que eles gostam desses encontros ao vivo. Eles gostam de ver a gente ao vivo, saber assim, poxa, quem é o Gilvan, quem é o Paulo, quem é a Vivian, não ficar só uma coisa em aulas gravadas ou material escrito, entendeu? Eu também, quando eu estou no papel de aluno, eu também, mesmo assim, à distância, eu gosto desse tipo de aula ao vivo, de saber quem é a pessoa e tal. Eu acho que cria uma certa afetividade, a interação social melhora, ainda que seja à distância. Eu curto fazer aula ao vivo por causa disso. Na pandemia, a gente fez muitas aulas ao vivo com os alunos dos cursos técnicos, né, por conta da necessidade do isolamento. E, no geral, foi bom. Apesar de todos os problemas, no geral, foi bom. Tudo bem, então, pessoal? O que eu queria era basicamente isso, fazer esse balanço, passar alguns recados, e aí vocês ficarem apenas de olho nesse fechamento da matéria, tá? Quem ainda não enviou a tarefa, dá uma olhada lá no nosso prazo, combinado até dia 7, converse com a sua dupla direitinho, e o sistema já está lá aberto para o envio do documento, tá? O documento do Game Design, tá bom? E aí é bem provável que a gente se vai ver, então, na próxima disciplina de Tecnologia, Educação e Sociedade, que vai ser no terceiro bloco, tá? Previsão de início deve ser meados de novembro, provavelmente. Mais para o final de novembro, pegando uma parte de dezembro, tá bom? Professor, o senhor se recorda quem ficou de me orientar? Consegue recordar? Quem está falando? Cláudia Novaes. Cláudia, quem acompanha isso consolidado é geralmente a coordenação, então é Edival que está acompanhando mais isso, tá bom? Tá O bom, que eu me lembro, obrigada. tá? Então, eu realmente não sei de cabeça, tá? Tobias eu sei porque Tobias eu me comprometi com ele, né? Então ia ficar engraçado não lembrar do Tobias. É, por exemplo, Sayonara está aqui agora. A Sayonara, se eu não estou enganado, eu acho que ela ia sugerir ficar com o Paulo, não é isso? O Paulo Emílio comentou comigo essa semana alguma coisa sobre você, tá, Sayonara? Depois faz contato com ele, tá bom? Porque o professor Eu Paulo Emílio dá aula sugeri comigo. a professora Vivian, mas ela não entrou em contato comigo, não. Então, mas aí vocês precisam fazer esse contato com orientadores, não é isso? Ó, a Sayonara já respondeu, o Paulo está comigo, beleza. É isso, entendeu? Assim, não pode ficar ninguém sem orientador, tá? Pelo regulamento do IFRJ, você não pode ficar solto, digamos assim, nessa disciplina, nem no TCC depois, ok? Por mais independência que você tenha, tá? Lógico, a gente sabe que alguns alunos já têm mais experiência acadêmica, mais independência para escrever coisas, beleza, melhor ainda. Mas a regra geral você tem que ter um orientador, tá bom? Então, quem por acaso falar assim, ué, não sei quem é meu orientador, Ok, estou perdido, conversa com o Redival, porque o Edival a gente pediu, ele já sabe disso, né? Eu também já tive na coordenação, sei como é que é. A coordenação faz uma consolidação da turma de vocês para saber, ó, fulano está com o orientador X, ciclano está com o orientador Y, para ver se não ficou ninguém assim desgarrado, digamos, tá? E o momento de ver isso é agora, né? Porque a gente está com um mês e pouco aí do semestre em andamento, então é para não deixar para a última hora, ok? Sayonara me encaminhou um convite para a pasta de Drive. Ah, tá bom, beleza. Aí você vai gerenciando com ele, tá ótimo, sem problema. Amanhã eu vou me encontrar com o Paulo novamente. A gente tem aula presencial lá no campus o dia inteiro, praticamente, tá? É isso. Beleza, então, pessoal? Tudo certinho? Tobias fechou. Então tá. É isso, pessoal. Eu desejo, então, bons estudos aí para vocês, né? Bons estudos também nas próximas disciplinas que vão começar. Vocês vão conhecer outros professores que a gente tem na casa, tá? Por exemplo, Ética e Direito Digital, se eu não estou enganado, é o professor João Emílio, que é justamente um professor com formação em Direito e gosta dessa área de Direito Digital. Vocês vão gostar do João. E outra disciplina, até agora, que coisa eu ia lembrar isso rápido. Abordagens e tendências, ética e direito digital, tecnologia, educação e sociedade.
Caramba! Deveria saber isso rápido. Deixa eu ver se eu descubro rápido aqui, que aí eu já falo, já fica na gravação também. Peraí. Possível, né? Ah, lembrei, tá, achei aqui. Na verdade, é uma disciplina com nome longo, por isso que eu demoro. É Inclusão Digital, Acessibilidade na Web e Tecnologias Assistivas. Tá. Assunto, na verdade, quente também, né? Tá, uma discussão crescente, inclusive para nós no IFRJ, né? Sobre inclusão digital e sobre acessibilidade. Ok? É isso. Beleza, então, pessoal, vou fechar aqui a gravação e a gente faz um encerramento, tá?